uma eventual delação premiada de Daniel foi caro, né? Que agora é vor barato. Ele já foi caro. O Daniel Vorcaro deve seguir um caminho pouco usual no Supremo Tribunal Federal. Caraca. Paulo Gonorreia. Paulo Gonorreia. Bom, vamos lá para... Ai, que delação premiada! Precisava de um jingle para isso, hein? Uma eventual delação premiada de Daniel foi caro, né? Que agora é vor barato. Ele já foi caro. O Daniel Vorcaro deve seguir um caminho pouco usual no Supremo Tribunal Federal. O relator do caso, o ministro André Mendonça, poderá decidir homologar um eventual acordo negociado diretamente com delegados da Polícia Federal, mesmo que o PGR, o panaca geral do regime, aí a cria, a cruza do Rony Cócegas com a velha da praça, Paulo Gonorreia, apresente um parecer contrário. Aliás, parecia de Paulo Gonet. O que é? Fala assim, o que parece o Paulo Gonet? Parece uma coisa feia. E tudo que parece feio, provavelmente é errado. Tudo que parece feio, parece não estar certo, então podemos descartar aí o parecer da cruza do Rony Cócegas com a velha da praça. Na prática, isso significaria apenas consolidar uma dinâmica que já vem se desenhando desde que Mendonça assumiu a relatoria. De acordo com o portal platô.br, o PGR acabou sendo relegado a um papel que lhe cabe. Papel de bunda. O desenho, ele não falou isso no Platô, essa é a minha leitura da notícia. Tá? O Platô escreveu que ele ficou relegado a um papel secundário. Eu digo, né? Eu falo português rasgado do povo. Aí ele ficou relegado o papel de merda a que ele se prestou. E a que ele se prestou com bênção da maioria dos senadores que aí estão. Inclusive dos que vão pedir seu voto agora nessas eleições. Então, abra o seu olho de cima, porque o de baixo já furaram. O desenho que se consolidou é de uma interlocução direta entre o gabinete de Mendonça e os delegados responsáveis pelas investigações do caso Master. E ontem à noite, o presidente do STF, Edson Fachin, disse que está atento aos fatos. Eu acho mais que ele está atento aos fatos, né? Parece a dona Benta, né, da versão da Zilka Salaberry, do Sítio do Capamar. Vocês lembram dela? Uhum. A dona Benta falou que está atenta, eu acho que está tonta. Mas ele falou que está atento e que nada ficará sob o tapete nas investigações do Banco Master envolvendo ministros da corte. Essa declaração aconteceu em uma reunião fechada com representantes da OAB Nacional, vejam só, olha lá, hein? E de seccionais, olha, teve putaria. Ah, não, seccionais, desculpa, seccionais estaduais no Conselho Nacional de Justiça. E ainda ontem, chorei de saudade, relendo a carta, sentindo um sovaco. Não. Ainda ontem, Fachin se reuniu com André Mendonça para discutir o caso Master e, de acordo com a CNN, o presidente do STF fez um gesto, ó, o gesto do Moraes, de apoio à condução do ministro relator. Interlocutores de Fachin afirmam que o objetivo é dar respaldo ao trabalho de Mendonça, inclusive com a disponibilização de mais funcionários para o seu gabinete, se for o caso. Luiz Fux e Carmen Lúcia também apoiam a atuação de Mendonça. Vejam só, informação de bastidor aqui para você que me acompanha e sabe o que não lhe dizem. Carmen Lúcia, que até ontem desprezava o André Mendonça. Uhum. Carmen Lúcia, que até ontem desprezava o André Mendonça. Aliás, de acordo com o esgoto do jornalismo, o portal UOL, a postura de Fachin, que ainda não se manifestou publicamente sobre o caso Master, incomoda alguns ministros do Supremo.
Na última sexta, Moraes chegou a conversar com o demônio. Não, desculpa. Moraes chegou a conversar com o presidente do STF antes da divulgação da nota, na qual ele negou ser o destinatário de mensagens de Vorcaro. Aquela nota que ele fala: eu não sou eu, me confundiram com outro careca e eu não poderia ser eu, e mesmo que eu fosse eu negaria que eu seria eu, porque eu não sou eu. Igualzinho a Luciana Gimenez falando lá do Epstein, né? Olha, eu não sou eu, a conta que é minha não é minha mais e não pode ser eu, porque não sou eu, né? Convenceu, né, um total de 0 pessoas. A estrutura de comunicação do STF foi a responsável por divulgar o comunicado que foi redigido pelo gabinete de Moraes, aquela maravilha de redação que só o gabinete do Moraes sabe fazer. A cada 10 palavras, não é, ele consegue atingir 17 erros de português. E ainda segundo a publicação, mesmo com a escalada da crise no STF, Mendonça avisou, viu, Ricardo? Avisou que vai rolar a festa, vai rolar. Não, ele avisou a auxiliares que não vai recuar nem ceder por pressão. Agora vai, Ricardo Rous. Olha, a condução do ministro André Mendonça desse caso é uma alegria para o Brasil. Como diria a Hebe, alegria. É uma alegria, Pavinato. O ministro vem conduzindo de forma maestral. É por causa do ministro que hoje tem o Vorcaro aí a possibilidade de uma delação que pode derrubar parte da República. Esse cara abriu o bico, porque esse cara sabe, ou imagens que esse cara tem, informações que esse cidadão tem, metade da República vai, porque só o que apareceu de lista no contato do celular dele, parece que isso que vazou é um pedacinho pequeno de vários aparelhos celulares que foram apreendidos nessa história toda. Mas então, o melhor é o seguinte: é ele falando com todo mundo da República, menos com a advogada de 129 milhões. Exatamente. Mas ele lembrado. Mas ele estava falando com quem importa no caso da advogada, né? Enfim, e essas mensagens vazaram. Mas vamos lá, o ministro André está de parabéns. O ministro André tem sido uma luz no fim do túnel, desse túnel escuro e fétido que tem que se tornar do Supremo Tribunal Federal. Você ia falar do Flávio Dino, nossa. Não, o Supremo e as últimas questões do Supremo, de maneira geral, têm decepcionado o povo brasileiro. Mas o ministro André Mendonça está de parabéns nessa condução. Deve realmente colocar de ladinho ali o PGR, porque a gente já demonstrou que se depender do PGR a gente só vai para trás, a gente não vai para frente. Deixar de ladinho ali o PGR. Você falou colocar de lado. Colocar de lado. A opinião dele não vai ser importante. Calma, Pavinato. Não se alegre. Não. Só faltou você falar colocar de flanguinho. Não, colocar de lado o PGR. Aparecendo as comunicações do Vorcaro. Dependesse do PGR, o Vorcaro estava aí solto. Se houver uma delação, tem que ser conduzida sim com o ministro Mendonça. Ele está tratando esse caso da melhor maneira possível e acredito que, de fato, a gente pode ter uma esperança, porque um escândalo desse tamanho, maior do sistema financeiro nosso até hoje, e a gente não sabe aonde isso pode chegar, a quem isso pode chegar, tá certo, André Mendonça. A conversa dele com o Fachin ia fazer o quê? É isso mesmo, tem que ir até o final, independente de Fachin, independente doa quem doer, como diziam. Não importa quem esteja envolvido. André Mendonça, o povo brasileiro precisa de respostas e nós confiamos em você. Olha, o Daniel Vorcaro, o buraco é sempre mais embaixo. Isso nós sabemos. Mas, Cláudio Caivano, uma coisa que nós sempre comentamos aqui, e eu venho falando isso há uma boa parcela de tempo, desde que eu comecei o Faroeste Brasileira na Revista Oeste, eu ouço da minha audiência o seguinte: pessoas revoltadas com o André Mendonça por não se posicionar da maneira teatral que Flávio Dino e o Mussolini da Moca, Moraes, Pocatelha, Sete Pele, Tinhoso, Diabo, Satanás, Beuzebu e Gilmar Mendes faziam com relação a tudo que acontecia na República dos Malfeitos. Eu lembro de uma outra oportunidade em que um amigo seu advogado, que eu nem vou citar o nome, mas uma pessoa chique, mas eu não vou falar, ele tentou provocar o André Mendonça pelas redes sociais e eu liguei pessoalmente para ele, porque eu tenho pavor de telefone sem fio, eu tenho pavor de fofoca. Tenho pavor dessas coisas.
Tá? Pavor. Eu não gosto de mentira, ainda mais quando envolve meu nome. E eu ouvi... Eu vou ficar quieto nisso aqui em respeito a uma pessoa que eu admiro muito na minha vida, então eu vou segurar por enquanto, mas eu quero falar o seguinte. Quando as pessoas chegavam, por que o André Mendonça não faz nada? Porque ele é juiz. E juiz só fala nos autos do processo, no seu voto. Perfeito. Porque ele, enquanto juiz, é proibido pela Lei Orgânica da Magistratura Nacional, é proibido de criticar a decisão do colega. O que o Gilmar fez criticando o Fux é proibido pelo Loma. O que a Carmen Lúcia fez, o Rocambole do Inferno, o ministro Riborne, bonecona Cristiano Zanin, o próprio Alexandre de Moraes criticando o voto do Fux, é proibido pelo Loma. Então, André Mendonça nunca criticou os outros porque ele segue a lei. Por que o André Mendonça não dá entrevista? Porque a mesma lei proíbe. Ah, mas o Alexandre de Moraes dá, o Gilmar dá, o Rocambole dá, o Conde deu, o Rei de Bagdá, os Negros do Sudão. Por que o André Mendonça não faz isso se todo mundo faz? Aí eu perguntava para as pessoas, se todo mundo rouba, você roubaria? Se você vivesse numa sociedade de assassinos, você mataria alguém? É do seu feitio? Não é porque você vive num ninho de cobras que você tem que ser uma cobra. E foi esse período, vamos dizer, essa quaresma que durou. Uma quaresma que durou desde 2019. Uma quaresma de quase 7 anos, do ministro André Mendonça, cumprindo a lei sozinho, que permitem que ele chegue hoje, neste momento, imaculado para tomar as decisões que ele toma. Porque todos, à exceção, talvez apenas do Fachin, porque até o Cássio Nunes está com o Cássio com K, o famoso Cássio com K. De onde saiu isso? De algum BBB da vida que eu não sei por que é ministro do STF. Mas o Cássio com K também está envolvido, até a goela. Então foi essa quaresma de 7 anos que permitiu ao André Mendonça chegar a este momento imaculado para fazer o que faz. Tem razão, Pavinato. A única crítica, primeiro vamos contextualizar, né? Graças às suas citações aqui sobre Wittgenstein, eu estou lendo uma obra de uma avaliação dele e um outro que é dele, o tratado da lógica da comunicação, Tractatus. Então estou lendo os dois ao mesmo tempo até para ter esse balizamento. E ele trata muito da imagem da linguagem. Ele trata muito da imagem da linguagem, né? Então eu vou contextualizando isso porque eu estou falando da imagem da linguagem. Porque eu posso até criticar o André Mendonça porque ele não é como eu. Né? Eu não sou como ele. Eu sempre dizia que achava que faltava um pouco de verve, de umas respostas, mas isso é a minha expectativa, baseado nas minhas crenças, acreditando que eu estou certo na forma de uma pessoa agir. Posto isso, desde 2023, dos primeiros votos dos casos do 8 de janeiro, o André Mendonça, e aí estendo ao Cássio Nunes Marques esse elogio para este caso, eles nunca deixaram de manifestar em todas aos votos, né, em todos os processos, de que o STF era incompetente para julgar aquelas pessoas e, principalmente, o André Mendonça lembrou aquilo que talvez tenha sido um dos primeiros advogados a falar, que é a antinomia da norma da Lei 14.197 de 2021, que trata, obviamente, da Lei de Segurança Nacional. Explica para as pessoas, porque você está falando explicar, igual meu amigo Caio Coppola, é muito chique, as pessoas gostam, mas não entendem. Antinomia da norma, o que é isso? É aquilo que é
o antídoto dentro da própria norma, aquilo que está contrário ao que a norma diz. Então, exemplo, é uma excludente de ilicitude. É aquilo que tira o Fernando, crime. remember, é o Mion, é o avô dele. Pode continuar. Você não ia perder Não, essa tá aqui, ó. Vou mostrar. Não, você ia perder a oportunidade de falar que é o É vô. verdade. Então, a antinomia é aquilo que é contrário. Então, dentro da própria norma, a norma já traz um artigo inteiro, que é o 359T, dizendo que aquilo que está contido naquele capítulo não configura crime. E expõe o motivo. O motivo é porque eram manifestações políticas, sociais, por direitos e garantias fundamentais, que estão onde? Na Constituição Federal. Então, o legislador fez questão de colocar isso. Os deputados, quando votaram, os senadores fizeram questão de colocar isso lá. Mas nenhum ministro, com exceção do André Mendonça, colocou isso nos seus votos. Não precisaria nem estar julgando aquelas pessoas, porque a excludente de ilicitude, ou seja, o que exclui a atitude daquelas pessoas do crime, estava contido na própria norma. Por isso, antinomia. Então, colocado dessa maneira, o André Mendonça realmente, como você disse, Ricardo, é um bálsamo para nós, operadores do direito. Está fazendo aquilo, como eu sempre digo aqui, by the book, ou seja, seguindo o livrinho, ó, tá na regra, tá na lei, é assim que eu vou agir. E é por isso que eu espero que a delação, que tem que partir da defesa, né? Por isso que o Igor Gadelha fez essa reportagem aqui, falando, ó, a defesa está dizendo que vão matar o cara e não sei o que, ele não está aguentando. Ótimo que não aguente. E eu até falei isso ontem, né? Como é que um cara que vivia numa mansão, 4.000 metros quadrados, vai viver confinado em 6 metros quadrados? Não vai aguentar mesmo. Então deve estar reclamando. Muito provavelmente, que eu soube que já trocou parte dos advogados. Os advogados vão propor para os delegados uma delação e isso, obviamente, vai ser cuidado pelo André Mendonça. Eu tenho muita esperança nisso. Além de esperança, eu tenho fé, porque, acima de tudo, o André Mendonça é um jurista e um homem de muita fé. Fé em Deus, e ele precisa muito para enfrentar toda a maldade que está lá no STF. Olha, acima de jurista, poucas pessoas a gente pode falar isso. O André Mendonça é uma pessoa, é um homem de bem. Um homem de Deus, né? Bem. Ele é um homem, Homem de de Deus. Eu não tenho a fé que ele tem. Eu não tenho o mesmo... eu não tenho a mesma bênção de fé que ele tem, mas eu me orgulho muito de ter conversado com ele no dia em que ele foi sorteado relator para esse caso do Banco Master. E uma das coisas que ele me disse foi o seguinte: meu amigo, eu espero que Deus me dê força para eu cumprir, para eu realizar, para eu levar adiante, para eu concluir esse desafio que me caiu no colo. Eu acho que eu nunca dei um conselho tão bonito na minha vida, se é que um dia eu já dei conselho. Eu disse o seguinte: Excelência, permita-me corrigi-lo, Vossa Excelência está errado. Vossa Excelência é um homem de muita fé, Vossa Excelência é um homem de Deus. Então não espere que Deus lhe dê força para concluir esse desafio. Porque Deus lhe deu o desafio, esperando a sua força. Perfeito. E eu acredito que ele vai concluir o desafio, porque esse desafio foi Deus que lhe deu. A força cabe a ele saber de onde retirá-la. Amém. E segundo informações do portal Poder 360, o Mussolini da Moca, também conhecido em documentos como Alexandre de Moraes. E você aí já está preparado para ter todos os argumentos para dizer que Marx não foi um cara legal, para dizer que o comunismo não é um lugar para diversidade, para desmontar essa grande fake news histórica da esquerda, que é repetida por nossos professores de história, de geografia, de sociologia, que é repetida nas universidades, que é repetida nos livros. Está preparado para dizer por que Marx não era um cara legal e por que todo marxista raiz também não é, e porque o comunismo é terrível. Você já leu nos anais de Marx? Pois é, aqui nesse livro você vai encontrar tudo o que você precisa saber para responder aquele sabichão que diz que Marx é um cara legal, pois não é.
Leia agora, Nos Anais de Marx, a trolha do comunismo transviado para encaçapar idiotes. À venda em todas as livrarias do Brasil, pelo site ou nas lojas físicas. Não deixe de ler.